E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Felipe de Matemática, estarei trabalhando com vocês durante esse ano. Espero que vocês possam aprender bastante matemática, que vocês possam gostar da matéria mais e mais. Estarei ajudando vocês tudo que for preciso para entender o conteúdo, né, o conteúdo do PET. E sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, sempre que tiverem alguma questão ou uma atividade que não souber fazer, vocês me perguntem, questione, pode perguntar quantas vezes quiser, né, através dos meios que a escola oferecer, e estarei ajudando vocês, tá bom? Eu sempre deixarei, eu costumo fazer os meus conteúdos de várias formas possíveis para que você possa aprender. Eu sempre estarei fazendo conteúdos no meu canal do YouTube com explicações básicas sobre a semana do PET, tá bom? Acesse meu canal, sempre assista também. Outras ferramentas também estarei usando no decorrer do ano. Espero que vocês gostem e acompanhem, tá bom? Nessa semana estarei falando sobre a primeira do PET, a semana 1 do volume 1. Acompanhem aí e até mais. Qualquer coisa, me pergunte. Beleza? Bons estudos! E aí, pessoal? Então vamos começar aqui com a semana 1 do PET, volume 1. Tá? Farei uma breve explicação daquilo que vocês precisarão pesquisar. E mesmo ainda pesquisando, não encontrando, não entendendo, vocês podem me perguntar à vontade, que eu estarei ajudando vocês pessoalmente, não tem problema nenhum. Na dúvida, pode me perguntar, beleza? Então, a semana 1, vocês deverão dar uma lida aqui, né? Está falando sobre números primos, compostos, múltiplos e divisor. Vocês precisarão estudar sobre esses 4 elementos, tá? Se você estudar, pesquisar esses 4 elementos, você conseguirá fazer essas atividades com bastante tranquilidade. Então vamos lá, quais são eles? Múltiplo, divisor, número primo e número composto. Eu vou explicar de uma forma bem simples cada um desses, tá bom? E veja se você consegue entender, né? Pesquise depois e qualquer coisa me chame. Vamos começar com múltiplo. O que é múltiplo, professor? Vou dar um exemplo para vocês aqui. O número 8 é múltiplo do número 2. Por quê? Porque o número 8 está na tabuada do número 2. Beleza? Ou então o número 8 é produto, é o resultado de uma multiplicação do número 2. O número 16 é múltiplo do número 4. Por quê, professor? Porque o número 16 está na tabuada do número 4. Isso é múltiplo, tá bom? Basta você conferir se ele está ou não na tabuada. Tem várias outras formas de se aprender, de se identificar, né? Eu estou dando aqui eu acredito mais fácil, a forma mais fácil. Agora vamos lá para divisor. O que é divisor, professor? Divisor, vamos para o exemplo. O número 2 é divisor do número 10. Por quê? Porque se eu pegar o número 10 e dividir por 2, o resultado final vai ser um valor exato. Né? 10 dividido por 2 dá 5. E não sobra resto. Então, por conta de não sobrar resto, eu posso dizer que o número 2 é divisor do número 10. Outro exemplo, o número 15 é divisor do número 30. Por quê, professor? Porque se eu pegar 30 dividido por 15, né, vai dar 2, e também não vai sobrar resto. Então, ou seja, é uma divisão exata. Beleza? Aí vamos para os números primos. O que são os números primos? Eu vou dar um exemplo aqui. O número 13 é um número primo. Por quê? Porque para ser um número primo, você precisa dividir necessariamente por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, por isso que o número 13 é um número primo. Porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. Assim como também o número 7 é um número primo. Porque o 7 só divide por 1 e por ele mesmo. Bacana? Então, todos os números primos são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Quando eu falo dividir, eu estou falando de que você vai fazer a divisão, né? Por exemplo, 7 dividido por 1, ou 7 dividido por 7, e não vai sobrar resto. O composto é o ao contrário de primo, né? Se o primo só pode dividir por 1 e por ele mesmo, já o composto ele pode ser dividido por mais que o número 1 e por ele mesmo. Quer ver um exemplo? O número 8. O número 8 é dividido por 1, é divisível por 1, por 2, por 4 e também por 8. Então, o número
8 é um número composto. Beleza? Porque não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. É só isso, tá, gente? Se você entendeu esses 4 tópicos, você vai entender a realizar todas essas atividades, né? A questão 1 aqui, eu já está falando que eu acabei de falar, o que são primos, quais são os compostos. Dá uma analisada aqui, você vai identificar um por um, tá? Na questão 2, essa questão da Laura aqui, que ela tem 57 balas e quer distribuir para a sua turma. Você precisa identificar aqui qual é a divisão que ela vai fazer para que todos os alunos tenham a mesma quantidade de balas, sendo que todos os alunos tenham pelo menos 2 balas, né? Acima de 2 balas, né? Que não fique com menos que 2 balas. A 3, esse exemplo é muito legal, que cai muito em vestibular, que uma pessoa vai tomar um medicamento, né? E cada medicamento tem um determinado horário. O que eu sugiro que vocês façam? Uma forma de fazer, faz uma linha do tempo e coloca lá, meio-dia, meia-noite. Ela começou a tomar os 3 remédios juntos, né? Sendo que o primeiro ela tomou de 3 em 3 horas. Então faz aqui, ó, 3, 6, 9, 12. O segundo de 4 em 4 horas. 4, 8, 12, 16. O terceiro de 6 em 6 horas, né? Tem um outro aqui também, ó, de 5 em 5. E aí você vai observando qual o momento que eles vão se encontrar novamente, né? Dá para fazer essa questão por outra forma, por MMC também, mas acredito que essa que eu estou explicando, através da linha do tempo, é mais fácil, beleza? O número 4, você precisa saber o que é divisor. Eu acabei falando mais ou menos o que deve ser o divisor, né? E aí você vai descobrir qual desses números tem um maior número de divisor, maior número de divisores, perdão. E aí você finaliza essa atividade, tá? Número 5, você vai preencher tudo isso que está demarcando aqui. Marque com traço horizontal todos os números primos. Aqueles números só divide por 1 e por ele mesmo. Todos que são múltiplos de 5, ou seja, que estão na tabuada do 5. Está vendo que essas atividades elas estão sempre pautadas nesses 4 temas. Múltiplo, divisor, número primo e número composto. Se você souber fazer esses 4 conteúdos, essa atividade vai ficar simples para se entender. É só isso, tá, gente? Boa sorte. Repetindo, qualquer coisa vocês me chamem, que eu ajudarei vocês. Um abraço, tudo de bom.